Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui então resolver uma série de questões acerca de internet, tá? Então nós vamos resolver aqui questões da banca IBFC, beleza? Olho na tela, então, falando aqui acerca de internet, vamos aqui para as nossas questões. Vamos lá. A nossa primeira questão diz assim, ó, para garantir a segurança na transmissão de dados entre um navegador web e um servidor, é usado o protocolo HTTPS. Assinale a alternativa que apresenta como o usuário pode saber se um site usa o HTTPS ou não. Gente, olha só, a principal diferença entre o protocolo HTTP e o HTTPS é que o HTTPS é um protocolo que utiliza criptografia nas transações e, portanto, ele é mais seguro do que o HTTP, tá? Então, a gente tem aqui, certo, dois protocolos de comunicação dentro da web. Aí o HTTP é aquele que não é seguro e o HTTPS é aquele que é seguro porque ele utiliza criptografia. Mas vamos entender isso aqui na prática, utilizando um esqueminha aqui para a gente conseguir resolver, tá? Então, falar em protocolo HTTP, nós estamos falando em um protocolo de transferência de hipertexto, tá? Então, o protocolo HTTP é um protocolo de transferência, transferência de hipertextos. É um protocolo de transferência de hipertextos. Ou seja, esse protocolo ele é utilizado aí nas transações, nas comunicações dentro das páginas da web. É ele que vai transferir os textos e os links e as mídias, as várias mídias que estão dentro das páginas, dentro dos sites, certo? E aí, o HTTP, quando ele faz a transferência, ó, a gente diz que ele é um protocolo de transferência de hipertextos que não é seguro, tá? Então você vai colocar essa observação que o HTTP é um protocolo de transferência de hipertexto que não é seguro. Não é seguro por quê? Porque ele não tem criptografia, tá? Ou seja, quando você vai fazer uma transação, ó, imagina que aqui é o seu computador, certo? E aí você vai acessar um site, ó, tá aqui o seu computador, e aí você vai acessar um site. Esse site ele está localizado dentro desse servidor aqui, ó. Aqui é um servidor e o site está aqui dentro, certo? E aí você vai acessar esse site. Quando você acessa esse site via HTTP, tá? Tá aqui você acessando esse site aqui via HTTP. Os dados que são transferidos aqui, os hipertextos que são transferidos, eles não são transferidos com segurança. Então, por exemplo, se você envia aqui nessa transação os dados da sua senha, por exemplo, ó, quando você utilizar o HTTP, o acesso a um site via HTTP, por exemplo, imagina que você vai digitar a sua senha, 742 é a sua senha. A sua senha vai ser transferida aqui na internet, ó, legível. Ou seja, todas as pessoas podem visualizar a sua senha aqui na internet, tá certo? Então, o protocolo HTTP não é seguro, não é seguro. Agora, quando a gente faz a diferença entre o HTTPS, ó, o HTTPS, tá? Que ele também é um protocolo de transferência de hipertexto. Então, professor, então o HTTPS também é um protocolo de transferência de hipertexto? Também, ó. Ele também é um protocolo de transferência, ele também é um protocolo de transferência de hipertexto. A diferença dele de hipertexto. A diferença do HTTPS para o HTTP é que ele foi fundido, ó, ele foi adicionado, ó, ele está junto com o protocolo SSL. E é exatamente esse protocolo SSL que traz uma camada de criptografia. É exatamente o protocolo SSL que traz uma camada de criptografia. E aí, como esse protocolo, que é o HTTP mais o SSL,
tá? Traz uma camada de criptografia, nós vamos dizer que ele, então, ó, ele é seguro. É seguro por quê? Porque quando as transações acontecem com criptografia, quando as transações via hipertexto acontecem com criptografia, tá? Elas trafegam na internet sigilosas, codificadas. As pessoas não conseguem entender, tá? Então é como se você estivesse acessando aqui, ó, tá aqui o seu computador. Tá aqui o seu computador, tá? Tá aqui o seu computador. E aí você quer acessar esse servidor aqui. Esse servidor aqui é um site que você quer muito acessar. Tá aqui o site hospedado dentro desse servidor. E aí você acessa, só que dessa vez você está utilizando esse site aqui, ele utiliza o protocolo HTTPS. Quando você digitar a sua senha aqui, ó, 742, vai ser passada uma chave criptográfica, tá? E a sua senha vai ser transferida aqui, ó, codificada, tá? Ela vai ser transferida aqui na internet codificada, ou seja, ninguém vai conseguir entender, ninguém vai conseguir interpretar o que está sendo trafegado ali na sua senha, beleza? Então essa é a ideia. E aí o que é que acontece? Os sites que utilizam criptografia, os sites que utilizam o protocolo HTTPS, geralmente eles têm no começo da URL o ícone de um cadeadinho, que é exatamente para identificar que aquele site ele é o quê? Que ele é seguro, tá? Que ele utiliza criptografia, tá bom? Vamos lá então, voltando aqui na questão, ó. Essa questão ela quer saber exatamente como é que eu faço, ó, para saber se um site utiliza o HTTPS. Verificando se o site tem o ícone de um cadeado na barra de endereço, lá na URL. Perfeito, gabarito é o item A, tá? Perfeito, gabarito é o item A. A gente acabou de falar sobre isso, tá? Beleza, então vamos seguindo aqui, ó. Vamos seguindo aqui. Próxima questão, 2. A popularização da internet se tornou um facilitador para a busca de informações para diversos usuários. Porém, iniciativas paralelas de navegação surgiram, assinale a alternativa, que apresenta o que é o termo Deep Web. Gente, aqui é o seguinte, ó. Falar em Surface Web, Deep Web, Dark Web, é você falar em camadas de acesso. É você falar em níveis de visibilidade. A internet hoje ela tem alguns conteúdos que estão visíveis para todos, ou seja, todo mundo consegue acessar de qualquer lugar com qualquer navegador. Esse tipo de conteúdo ele está no nível de visibilidade que todas as pessoas conseguem acessar. Alguns conteúdos na internet eles não são visíveis para todos, porque eles são privados, são conteúdos restritos privativos. Esses conteúdos estão numa camada um pouco mais abaixo, certo? Porque ele não é visível para todo mundo, não é todo mundo que tem acesso. As pessoas não podem acessar de qualquer lugar, a partir de qualquer buscador, não. Você vai precisar de autenticação, de usuário, de login e senha, de permissão para acessar esse conteúdo, porque eles estão com um nível de visibilidade mais restrito, tá? E existe um outro tipo de conteúdo que está ali também, que não é acessável, não é acessível por qualquer pessoa, não é acessível por qualquer navegador, você precisa de navegadores específicos, né? Porque você está navegando em um território mais anônimo e tudo mais. E aí, essas camadas de visibilidade a gente vai chamar, tá? A gente vai dividir da seguinte forma. São os níveis de visibilidade aí, os níveis de conteúdo divididos por visibilidade na internet. Esses níveis, eles normalmente, tá? A gente faz uma divisão como se esses níveis de visibilidade eles fossem um iceberg. Ó. Você vai imaginar como se você estivesse olhando aqui um iceberg, tá? E esse iceberg, apenas a pontinha dele, ó, está acima do nível do oceano, certo? Aqui nós estamos fazendo uma analogia. Apenas a pontinha do iceberg está acima do nível do oceano, certo? Mas nós temos aqui mais outras duas camadas de visibilidade na internet, certo? Essa camada aqui, que é a ponta do iceberg, né, fazendo essa analogia, ela é o nível de visibilidade que todo mundo tem acesso. É o nível de visibilidade na internet que todas as pessoas têm acesso de qualquer lugar por meio de qualquer navegador. É a camada mais acima, a mais visível por todos. Essa camada é a Surface Web, ó. Surface Web, tá? Aqui mais ao meio, descendo um pouco mais aqui no nível de profundidade, nós temos a camada da Deep Web. Deep Web.
E lá nas profundezas aqui, fazendo essa analogia, nós temos a Dark Web. Dark Web. Então aqui nós estamos falando de níveis de visibilidade da web. Os conteúdos que estão na Surface Web, eles são acessíveis por todos. Todo mundo pode acessar. Acessível por todos. Os conteúdos aqui são públicos, tá? São conteúdos públicos. São acessíveis por qualquer navegador. Qualquer navegador de internet consegue acessar, tá? Aqui é o que a gente frequenta. A maioria dos usuários utilizam esse nível de visibilidade na internet. A Deep Web é um conteúdo mais restrito. É um conteúdo mais privado, que você precisa ali, para acessar, de autenticação. Autenticação. Beleza? Não é todo mundo que vai acessar. A pessoa geralmente vai precisar de um login, de um usuário e de uma senha. É só você imaginar o seguinte, ó. Imagina aquele site de concurso que você tanto gosta, você está estudando. Beleza? Se você consegue entrar nesse site e acessar os conteúdos que todas as pessoas acessam, né? A página inicial, a parte pública desse site, essa parte pública está na Surface Web. Porque o público em geral consegue acessar. Você consegue acessar de qualquer navegador, qualquer buscador consegue indexar, consegue localizar aquela página inicial para você. Tá? Agora, para você acessar os conteúdos exclusivos, você tem que adquirir o curso, você tem que colocar autenticação, usuário e senha, para acessar a parte mais específica daquele conteúdo, daquele site. Aí você entra na Deep Web, porque você está entrando numa parte que tem conteúdos mais exclusivos, privados, restritos, certo? Aí nesse caso você vai precisar de autenticação, de usuário, de senha, tá bom? Beleza? Então essa é a Deep Web, conteúdos privados. Ou seja, os buscadores, se você entrar agora no Google, entra lá no motor de busca do Google, né? E acessa lá no Google e tenta localizar a página exclusiva de um site que você gosta. Você não vai conseguir. O buscador não consegue indexar. Ele não consegue retornar para você esses resultados. Ele pode retornar a página inicial, porque a página inicial está na Surface Web. Mas a Deep Web, a parte exclusiva, restrita, que precisa de autenticação, o buscador não localiza para você, ele não indexa para você. Você vai precisar de autenticação para acessar. Beleza? Então a gente vai colocar aqui, ó, que a Deep Web ela tem um conteúdo mais restrito, mais privado, precisa de autenticação. Os buscadores não conseguem indexar. Os buscadores, ó. Os buscadores não indexam esses sites aqui. Beleza? Agora, quando a gente fala da Dark Web, a Dark Web aqui, tá? Ela tem conteúdos mais ligados para o anonimato. Conteúdos anônimos. Possui uma parte de conteúdos ilícitos. Aqui, você vai precisar de navegadores especiais. Você precisa de softwares especiais para acessar. Navegadores específicos. Como, por exemplo, o Tor. Específicos. Como, por exemplo, o Tor. Tá? E aí, aqui na Dark Web, não significa que lá só tem crimes, que só tem coisas ilícitas, não. Você pode encontrar coisa boa lá também, mas é um território que, por conta do anonimato, é como se você estivesse navegando em um campo minado. Você tem que tomar muito cuidado ali, que a qualquer momento você pode ser vítima de um golpe, de uma fraude, enfim. Beleza? Então essa é a ideia aí. Voltando para a nossa questão, olha só. A popularização da internet se tornou um facilitador para a busca de informações para diversos usuários. Porém, iniciativas paralelas de navegação surgiram. Assinale a alternativa que apresenta o que é o termo Deep Web, a camada do meio. É uma técnica avançada de codificação para sites seguros, não tem nada a ver com codificação, não é programação. O conceito de design não tem nada a ver com design de sites. É a parte mais profunda do oceano, não. Esse exemplo a gente utiliza só para fazer uma analogia, tá? Mas não é a parte mais profunda do oceano, onde estão os cabos de internet, não tem nada a ver. São páginas da web que não podem ser acessadas pelos motores de busca convencionais. Perfeito. Gabarito item D. Beleza?
A parte da internet que está abaixo do nível do mar, não, gente. Aqui, ó, esse exemplo do iceberg a gente citou, tá? Só para dar um exemplo para você entender que essas camadas, elas funcionam como os níveis de visibilidade. A ponta do iceberg, ela é vista por todas. Todas as pessoas conseguem visualizar que é a Surface Web, todo mundo, porque é público, é aberto, é geral, tá? Agora a Deep Web não, conteúdos exclusivos, restritos, privados, que só são acessados ali por buscadores específicos, precisam de autenticação, tá bom? Beleza? Show, então vamos lá avançando. Ó. Próximo. Terceira questão, assinale a alternativa correta com relação ao que se trata a afirmação abaixo sobre os navegadores. São pequenos arquivos de textos armazenados no dispositivo do usuário, como computador, tablet ou smartphone. Durante a navegação na internet, são criados pelos sites que você visita e servem para armazenar informações sobre suas interações com esses sites. Ó, preste atenção. Pode ser que você não tenha entendido o que essa questão está pedindo, mas é o seguinte. Normalmente, tá? De forma padrão, quando você está acessando a internet, qualquer site que você está acessando, você abre o seu navegador agora, o Google Chrome, o Firefox, o Edge, você vai abrir o seu navegador. Quando você tenta acessar um site, quando você acessa um site, algumas informações da sua navegação vão ficar armazenadas no seu computador para trocar uma melhor experiência contigo ali. Por exemplo, se você entrar em um determinado site, por exemplo, você entra no site do Mercado Livre. Entrou no site do Mercado Livre. Beleza. A primeira informação que vai ficar registrada no seu computador é o histórico de navegação, que é o link do site que você visitou, a data, né, a hora do link do site que você visitou. O histórico de navegação é um relatório que armazena todos os sites que você visitou, todas as URLs que você acessou. Beleza. Mas não é só o histórico de navegação que fica armazenado no seu computador. Não. Se você entrar nesse site do Mercado Livre, você vai lá, por exemplo, e clica em um produto, um computador. Pesquisa sobre um computador. Você está pesquisando um computador, você precisa comprar um computador para você estudar. Aí você clica no produto, na imagem do computador que você queria visualizar ali, e aí essa imagem, ela também fica armazenada no seu computador. Aí muita gente pensa assim, poxa, o histórico de navegação é um dedo duro. Ele está dedurando os sites que eu visitei. Mas não é só o histórico. Os arquivos que você clica também vão ficar armazenados no seu computador. Então aquela imagem do site que você visitou, que você clicou, que pediu para abrir, a imagem também fica armazenada dentro do seu computador. O vídeo que você bota para reproduzir também vai ficar, tá? Então as imagens, vídeos, textos, enfim, todos os links que você clica dentro do site ficam armazenados numa pasta que a gente chama de arquivos temporários ou cache do navegador. Beleza. Mas além de armazenar o histórico e os arquivos temporários, a cache do navegador, o seu navegador também armazena um arquivo de texto dentro do seu computador, tá? Que vai ficar monitorando o que você está acessando. Como assim, professor? Imagina só, presta atenção. Esse mesmo exemplo do site do Mercado Livre. Você acessou o site do Mercado Livre, vai ficar dentro do histórico o link do site que você visitou. Vai ficar dentro da pasta temporários a imagem do computador que você abriu. Mas além disso, o seu computador, o site também vai jogar dentro do seu computador um arquivo de texto que a gente chama de cookie. O que é o cookie? O cookie é um arquivo de texto que vai ser gerado pelo site. O site pega esse arquivo de texto e joga no seu computador. Esse arquivo de texto vai ficar armazenado no seu computador, monitorando o que você está acessando. Então, se você clicou no computador, ele vai registrar no arquivo de texto. Ó, registra aí nesse arquivo de texto, um TXT, dizendo que esse usuário clicou em um produto de computador. Aí ele coloca, ó, esse usuário gosta de pesquisar sobre computador. Aí você sai do computador, clica na imagem de um smartphone. Aí ele vai armar, ó, registra aí no arquivo de texto que esse usuário gosta de pesquisar sobre smartphone. Aí você sai do Mercado Livre e vai para o YouTube. Quando você chega no YouTube, você vai assistir uma videoaula para concursos. Aí, ó, ele diz assim, ó, armazena aí também no arquivo de texto que esse usuário aqui, ele gosta de pesquisar sobre videoaula para concurso. Você desliga seu computador, passa alguns dias sem acessar. Quando você retorna para acessar o seu computador novamente, lá no YouTube,
tem assim, ó, vídeos recomendados para você. Aí você, vixe, como é que esse computador sabe que eu gosto de videoaula para concurso? Porque o arquivo de texto, assim que você entra no YouTube, ele resgata. Ó, o navegador vai dizer assim, ó, faz a leitura do arquivo de texto aí, para eu saber o que é que esse usuário gosta de acessar. Aí o arquivo de texto vai dizer, ó, esse usuário gosta de acessar videoaula para concurso, então recomenda videoaula para concurso para ele. Esse usuário aqui gosta de acessar sobre smartphones, sobre computadores, então recomenda esses sites de produtos de computador e smartphone para eles. Então o arquivo de texto é um cookie, né? O cookie é um arquivo de texto que armazena as suas preferências de navegação. Então volta lá para a questão. Olha o que ele diz aí, ó. Assinale a alternativa correta com relação ao que se trata a afirmação abaixo sobre navegadores. Olha o que ele diz. São pequenos arquivos de textos, ó. São arquivos de texto que ficam armazenados nos dispositivos do usuário durante a navegação na internet. São criados pelos sites que você visita e servem para armazenar informações sobre as suas interações, as suas preferências de acesso. Assinale a alternativa correta. Quem são esses arquivos de texto? Cookies de navegação, tá? Então, ó, é importante que você lembre, ó, que informações são registradas no seu computador. Informações são registradas quando o usuário acessa sites. No acesso a sites. Quais são as informações que são registradas enquanto eu navego, enquanto eu acesso alguns sites? Quais são as informações? As informações são essas aqui, ó. Primeira informação, o histórico. O histórico. Segunda informação, os arquivos temporários também ficam armazenados, os arquivos temporários. E nós temos também que, além do histórico dos arquivos temporários, ficam armazenados os cookies, tá? Beleza? Show de bola. Salvo se, exceto quando o usuário navega, exceto quando o usuário utiliza o que a gente chama de navegação anônima, tá? Então, quando o usuário utiliza o que a gente chama de navegação anônima, essas informações não ficam armazenadas no seu computador. Por quê? Porque quando você fecha a janela anônima, o navegador esquece tudo que você visitou. O link dos sites, que é o histórico, esquece os cookies, não armazena os cookies, não armazena os arquivos temporários, ele esquece tudo. Ao sair da navegação anônima, quando você fecha a janela de navegação anônima, tudo é esquecido, nada é lembrado, nada vai ficar armazenado. Beleza? Show, perfeito. Avançando, ó. Então a nossa terceira questão, gabarito tem B, vamos para a quarta. Quanto aos conceitos gerais sobre internet, assinale a alternativa correta. Olha só, a internet só pode ser acessada por meio de computadores de mesa. Tá falso isso daqui, né? Por quê? Porque olha só, se isso fosse verdade, você não conseguiria acessar a internet por meio do seu celular. Você não conseguiria acessar a sua internet por meio do seu smartwatch. Você não conseguiria acessar a internet por meio de um tablet. Não, porque ele está dizendo aqui que a internet só pode ser acessada por computador de mesa. Não tem nada a ver. Nada a ver, tá totalmente falso. Você pode acessar a internet de qualquer lugar do mundo, basta que o dispositivo esteja conectado. Hoje você tem dispositivos, diversos tipos de dispositivos que se conectam com a internet. Automóveis que têm computadores conseguem se conectar com a internet. Você tem hoje smartwatches, né, que são os relógios inteligentes, os smartphones, os tablets, notebooks, computadores de mesa, servidores, tá? Nós temos diversos tipos de dispositivos hoje que se conectam com a internet. B. A internet foi criada e desenvolvida pelos militares no século XXI. Falso. Ela até foi desenvolvida pelos militares, mas não foi no século XXI. Foi lá no século XX, no contexto da Guerra Fria. Contexto da Guerra Fria. Foi desenvolvida aí pelos militares norte-americanos, né, para se comunicar com o Pentágono. Bom? Beleza, então tá falso o item B, não é século XXI. Considera-se que a internet é um ambiente
totalmente seguro. Falso. Toda vez que você encontrar algum tipo de item como esse, né, que considera a internet como um ambiente 100% seguro, está totalmente falso, tá, gente? Totalmente falso. Hoje, inclusive, quando você pratica e lida com as ferramentas de segurança da informação, as ferramentas de proteção, antivírus, firewall, hoje nós temos ferramentas cada vez mais modernas e robustas e que não conseguem efetivamente garantir 100% que a internet é um território totalmente seguro. Falso. D. A internet é dirigida única e exclusivamente para o uso pessoal, não. Se eu digo que a internet ela é dirigida única e exclusivamente para o uso pessoal, eu não vou poder, por exemplo, ter internet em conexão compartilhada em empresas. Tá falso. Então, olha o item E, a internet é um sistema global, é uma rede global de computadores interligados. Perfeito, gabarito, item E. Gabarito, item E. Tá? Nós vamos dizer, ó, vamos trazer aqui algumas características da internet. Algumas características da internet. A internet, gente, ó, ela é uma rede mundial. Só que aí algumas provas vão chamar de global. É a mesma coisa. Não muda nada. É a mesma coisa. Tá? A internet é uma rede pública. É uma rede pública. A internet foi desenvolvida no contexto do século XX, no cenário da Guerra Fria, pelos militares norte-americanos. Tá? A internet, ela é uma rede de longo alcance. Longo alcance. Algumas provas e algumas questões vão dizer que a internet é uma rede WAN, exatamente por conta de que é uma rede de longo alcance, tá? E ela utiliza na sua comunicação, ela utiliza os protocolos da pilha TCP/IP. Os protocolos da pilha do conjunto de protocolos TCP/IP. Beleza? Então essas são as características aí da nossa internet. Beleza? Vamos lá avançando então, ó. Quarta questão item E. Vamos lá para a próxima. Quinta. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de internet. Internet é um sistema de comunicação utilizado exclusivamente por empresas? Não. Exclusivamente por empresas, não. Quando ela é exclusiva para a empresa, nós temos uma intranet. Mas está falso aí, tá? B. É uma rede de computadores limitada. Limitada a uma área geográfica? Não. Ela é ilimitada. É uma rede global de computadores interligados que permite o compartilhamento de informações. Perfeito. Gabarito item C. A internet é uma plataforma de jogos online? Falso. Tampouco é uma rede via streaming? Também falso. Tá bom? Beleza? Cuidado só com um detalhe. A questão aqui, ela quis te confundir internet com intranet, ó. Não confunda internet com intranet. A intranet, tá? A intranet também é uma rede, assim como a internet. Só que a intranet, ela é uma rede pública ou privada? Privada. A intranet é uma rede privada. A intranet, ela é uma rede limitada. Diferente da internet. Lá na internet ela é ilimitada. A intranet é uma rede interna, não é global, é interna. Utilizada apenas para fins internos. É uma rede corporativa. Rede corporativa, rede de uma empresa, tá? Rede corporativa. A intranet, ela também utiliza, olha só, essa é a parte crucial. Ela também utiliza a pilha de protocolos TCP/IP. A pilha TCP/IP. Então isso aqui eu diria que é a parte mais importante, ó, que ela utiliza os mesmos protocolos que são utilizados na internet, tá? Beleza? Então para você não confundir, faça essa distinção, faça essa diferenciação entre internet e intranet. Te aguardo até o próximo bloco, valeu, tamo junto.
Forte abraço.